O Túlio chegou, a Érica, a Roberta. Oi, Roberta, tudo Oi, bom? prof, querida. Que Nossa, que legal. vexame, né, que eu te vi com você, de tantos e-mails, uma confusão. Nem sei se você viu, deve ter visto, né? Eu te mandei, eu não sei, eu fui fazer uma pesquisa no Gmail e veio uma comunicação como se você tivesse me chamado para participar de uma banca de ouvinte. Mas era você confirmando a minha banca. Aí eu te respondi Ah, várias vezes. verdade, já tinha Primeiro, esquecido. desculpa, depois. É que eu não esqueci, porque eu falei, gente, a pessoa é muito Imagina, perdida. Roberta, acontece. O Gmail eu não confio muito no Gmail. Tenho tudo copiado na agenda de papel, porque eu morro de medo, principalmente É, eu, banca, eu né. falei, gente, vai ver que eu não vi isso, mas como que eu não vi isso? E no fim era do ano passado, né? Na minha defesa. Olha. Mas Mas, foi ó, legal, foi emocionante. Você pensa: "Há um ano eu estava defendendo, já não, passou um eu ano". amei. Vai passar um ano, eu nem acredito. Muito interessante, né. É, a mil aqui, a mil. E que legal, né? Adorei o nome. Ecos é muito bom. É, né. Gostei muito do nome. Na hora, quando eu vi o título, eu falei, nossa, que bonito. Que Que bom legal. que o pós permite esse eco, né? Aham. Ó, legal. Muito bonito, né. Tem Muito. uma homenagem aí aos nossos poetas, não é. Aos poetas, às comunicações, eu nem tinha pensado Tudo. nos poetas, mas de fato, aos É. poetas. Aonde a gente coloca a brincadeira, né, do Isso, acento, enfim. legal. Muito bom, legal que Adorei. você observou, Roberta. Na hora. Falei, nossa, como esse povo está inteligente. Bom, já eram, né? Claro, já são, né? Mas pensei, que marketing bom! Esse é o marketing que a gente precisa, né? E a gente precisa ter tanta flexibilidade, né, porque hoje estamos aqui tudo online. O trabalho que deu para fazer híbrido, para conseguir equipamento, sala, e de repente estamos Mas aqui no foi um online. problema. Eu moro 2 quadras da PUC e eu estou com conexão. Foi um problema interno da PUC, assim? Foi. Ah, tá. Problema na DTI. Uhum. Muito Mas é bem. legal aqui também, né? É, tá ótimo, tá tudo muito Tá bom. todo mundo muito quietinho. É, então vamos começar, então oficialmente, vou dar início agora à nossa quarta e última mesa do primeiro encontro de egressos do COS, né, Ecos, todas as reverberações e acentos, e eu quero começar agradecendo a presença de todos que estão aqui nos ouvindo, em especial aos nossos convidados, que são egressos, que foram indicados pelos seus orientadores e orientadoras, né. A gente, eu falei isso no primeiro dia, mas quero falar novamente, porque não era todo mundo que estava lá, né, foram públicos diferentes. Nesse primeiro nessa primeira edição do nosso encontro, a gente fez num formato, assim, pequeno, o pessoal brincou que é formato pocket, né, porque se a gente pensar o que que é refletir sobre os egressos do COS, isso realmente demanda o fôlego, demanda outras perspectivas até de, convites, enfim. Mas a gente achou importante fazer, né, fazer um primeiro encontro assim, e para nos orientar no recorte, a gente escolheu essa ideia da própria CAPES, já afinal de contas eu tenho que preencher isso no Sucupira, né, os egressos de 4 anos. Falei: "Ó, já vamos lá, porque eu vou escutar todo mundo falando, vou anotar, isso vai já contribuir", né. E também fica como um ensaio para o próximo. Nos próximos, a gente está querendo fazer com outros formatos, com inscrições, até para pessoas que defenderam há 30, 40 anos, enfim. Tudo isso
faz parte da nossa história, né. Vocês sabem que o nosso programa é o primeiro programa de comunicação, de pós-graduação em comunicação do Brasil, ele está com 53 anos, e nós temos uma tradição, um respeito construído ao longo de todas essas décadas, então fazer encontros de egressos com formatos diferentes, acho que é uma solução viável, porque diante de uma magnitude dessa, não é possível que ele dá conta de tudo, né, da quantidade, e também da diversidade, sem, deixar escapar muita coisa. Então essa primeira foi feita assim, então todos vocês foram convidados pelos seus orientadores, eu quero também começar dando, além de agradecer, eu quero dar parabéns, né, acho muito legal, e a gente conseguiu ver essa diversidade, essa qualidade de pesquisa em todas as mesas. E eu estou muito feliz também de estar aqui coordenando essa mesa, quero dar boas-vindas também aos alunos da minha disciplina, né, que estão aqui, eu estou vendo todo mundo, estou muito feliz que vocês vieram, estou vendo a Miriam, a Fernanda, o Túlio, a Marcela, tem mais gente que de vez em quando some, né. E por que que a gente também insistiu para trazer os alunos? Porque isso é um evento do COS. Então não é uma coisa à parte das aulas, isso é uma coisa que a ideia é que isso ajude cada um, cada mestrando, mestranda, mestrande, doutorando, doutorande, doutoranda, enfim, todos vocês vão ser beneficiados desses relatos. Eu, particularmente adoro história de vida. Eu acho que não existe pesquisa separada da história de vida. Já escrevi artigos sobre a importância da história de vida na reflexão sobre o pesquisador, né, e no acompanhamento como orientador, eu noto que cada vez mais, quando você consegue trazer a história de vida do seu orientando, mais forte fica o trabalho, mais verdadeiro, mais feliz ele fica ao terminar, mais orgulho, né. Então, assim, sem mais delongas, eu quero começar aqui nossa mesa. Deixa eu pegar aqui o programa para eu seguir, porque eu sou do tipo muito animada, né, então a gente às vezes, nessa animação, né, deixa sair um pouco dos trilhos, mas a Maria Augusta, né, a Maria Mitri, orientanda da Leda, está com problema familiar e não vai poder estar presente. A Leda pessoalmente, eh, justificou isso para a nossa comissão organizadora e também para o colegiado, né, são coisas da vida, acontece. Então nós vamos já passar a palavra para a Luiziane de Oliveira Lins, que foi orientada pela professora Valdenise e quem eu tive o privilégio de estar na banca de defesa, né. Então, é uma alegria te encontrar novamente nesse, evento tão importante para o COS, né, de reflexão. E, assim, o formato vocês sabem, 15 minutos e depois a gente vai ter um debate geral, né. Então, Luziane, a palavra é sua, né, e eu quero começar também dizendo que a pesquisa dela está muito ligada à própria história de vida, a um afeto, né, ela veio fazer esse doutorado, não posso estragar, né, Lu, mas é que isso para mim foi uma coisa muito marcante quando eu escutei, estava escrito, mas quando você falou, eu vi todo o afeto que você tinha por essa publicação, né, a revista Pop. Então, a palavra é sua. Boa tarde, tá tudo bem o áudio? Boa tarde a todas, a todos, a todes. É um prazer estar voltando tão pouco tempo. Eu defendi minha tese no mês passado, assim como a professora Lúcia falou. Quero fazer uma saudação especial a você, professora Lúcia, porque além da admiração que a gente tem, eu acho que é muito importante essa questão de startar. Você dá início a processos, né? Então, é o primeiro encontro de egresso, nós temos que entender esse privilégio de participar, e eu acho que é uma coisa que é extremamente importante pela troca. Acho que a troca, a gente, inclusive, porque necessariamente você já passa por um novo processo de aprendizado quando você está escutando o outro, ou a forma como pesquisou, ou o conteúdo da pesquisa. Então, assim, como foi dito aqui, eu fui orientada pela professora doutora
Valdenise Lézier Martiniuk. Foi assim um grande encontro, né? Hoje eu posso dizer assim que eu e a Valdenise a gente troca muito bem, inclusive comigo também carão quando ela queria dar, mas é uma troca, né? Uma interação muito interessante, foi muito interessante. Tendo em vista, inclusive, porque a Valdenise ela tem essa característica que ela combina a praticidade ao mesmo tempo com a profundidade. Então, foi uma mistura muito interessante para mim, né, a visão dela das coisas e tal. Como foi dito aqui, eu vou me somar a isso, eu acho que, antes de tudo, eu entrei no doutorado porque eu não queria parar de estudar. Eu sou para me apresentar para vocês, eu sou Luiziane Lins, fui graduada, eu graduei em Comunicação Social, habilitação em Jornalismo pela Universidade Federal do Ceará. Eu fiz um mestrado na Comunicação Social da PUC do Rio de Janeiro e tive a alegria de fazer o doutorado aí na PUC de São Paulo. Bom, quando eu estava na universidade, dando aula, porque agora eu sou professora licenciada da Universidade Federal do Ceará, eu entrei bastante jovem, logo em seguida do ano que eu terminei o curso, eu já estava... E por cerca de 8 anos, 10 anos, eu dei aula de fotografia, oficina de vídeo, fotojornalismo, fotopublicidade, mas eu ainda peguei a fotografia analógica, ou seja, eu lidava com um laboratório de fotografia, inclusive ensinando os nossos jovens a fotografar e revelar o próprio filme, né? Porque tudo era um processo revelador, fixador, era um processo de... Ainda. Aí eu tive afastada por um período da universidade, em 2013, quando eu voltei, eu fui atrás do laboratório, porque chegou a universidade na época, 2000, até mais ou menos, que é final dos anos 90, começo dos anos 2000, a universidade estava muito sucateada. Inclusive, eu levei meu laboratório, que eu tinha em casa, um laboratóriozinho, num quartinho lá de casa, eu levei para lá para poder os meninos não pararem na época, de estudar e de ter essa oportunidade de passar pela cadeira de fotografia e fotografar e aprender exatamente na prática. Mas eu estou dizendo tudo isso porque eu voltei para esse momento quando eu me encontrei com a semiótica também. Primeiro, assim, aí passei um tempo para fazer o mestrado, depois eu emendei o mestrado e o doutorado. Assim, logo que terminei o mestrado, comecei o doutorado. Fiz no Rio uma espécie, é caracterizado, é conceituado como alta etnografia. Eu estudei a marca slogan de um governo municipal, de 2005 a 2012, que chamava Fortaleza Bela. Aí, desde a origem, desde das interpretações que foram feitas, desde a questão da como é que a sociedade entendia e, ao mesmo tempo, porque na minha percepção, era mobilizador. Por si só, era mobilizador, por bem e por mal. Quisesse xingar o governo, reivindicava Fortaleza Bela, quisesse elogiar, também servia. Então, assim, fui estudar, entrei na categoria do belo e da beleza. E quando eu fui então, eu terminei na PUC do Rio. Quando eu fui para a PUC de São Paulo, no ano, exatamente logo em seguida, eu imaginei que eu ia aprofundar essa questão, porque ela entraria também no processo de construção de sentido, né, do que representava. Mas aí, para minha boa, né, foi uma alegria, porque acaba que você necessariamente você acaba buscando outros níveis de conhecimento, outras questões que você busca aprender e saber mais, né? Então, eu posso dizer assim, eu digo muito isso, eu tenho dito, principalmente depois que eu defendi a tese, eu tenho dito muito assim, a tese me transformou. Eu acho que a coisa mais importante dela é ela transformar a gente. Então, eu vi aqui o depoimento de colegas, muito, muito interessante, parabéns a todos e a todas, nível muito bacana da pesquisa, muito legal. Agora, eu não tive... Aí fiz o doutorado, orientada pela Valdenise, como eu falei, eu tô com um slide aqui, mas se não der tempo, assim, se der tempo eu passo, mas eu tentei passar, inclusive, no dia da apresentação, deu um problema técnico lá no computador e a gente acabou não podendo apresentar. Mas, como eu já conversei com a Valdenise, ela já disse, não, diminua, sintetize os slides, porque, enfim, eu acho que ela esperava que eu falasse um pouco do nosso trabalho. Eu estudei as narrativas da liberdade no discurso publicitário dos anos 70 no Brasil.
fizemos um olhar sociossemiótico sobre a propaganda da calça jeans, o stop, nas páginas da revista Geração Pop. Eu tive como objeto a periódico Geração Pop, que ele circulou na década de 70. Na verdade, eu chego lá por uma outra percepção, como a professora Lúcia falou, que foi da calça jeans associada à liberdade, era a sensação que eu tinha. Ficou na minha cabeça através de uma música. Então, quando eu fui buscar isso, eu vi que a Geração Pop daquele momento, embora eu era criança, eu não vivi como jovem esse período, mas aquilo ali se confundiu diretamente com exatamente a década da popularização da calça jeans no mundo. E eu tinha muitas dúvidas, e eu queria entender como é que a geração que se colocava contra o consumo, que foi a geração que teve a moda hippie, que tinha os hippies, né, que tinha uma calça jeans como que em determinado momento, a partir da década de 50, ela começa a ser um uniforme para diversos grupos, mas ela tem sua popularização e a sua utilização por estes grupos, principalmente durante a década de 70, no Brasil. Tendo em vista que a calça jeans agora, esse ano, que é uma coisa importante que eu e a Valdênio achamos muito importante, ano passado foram 52 anos da chegada da calça jeans, segundo a publicidade genuinamente brasileira, do Denim Indigo Blue. Então, foi 50 anos o ano passado completa, e agora, em maio de 1923, ou seja, maio desse ano, são 150 anos, é o sesquicentenário do jeans. Foi quando, pela primeira vez, a calça foi patenteada por Levi-Strauss lá nos Estados Unidos, e daí dá início através disso. Então, o que foi interessante para mim, eu coloquei isso no meu projeto, na minha apresentação, no meu projeto, consequentemente, eu fui buscar essas respostas na tese e apresentei na defesa exatamente o processo de pesquisa. Eu fiz essa opção de fazer um processo de pesquisa que documental, analítica, nas revistas. A revista é uma revista difícil de se conseguir. Eu consegui um acervo do ano de 72 a 79, de 72 a 75, ela circulou até 79, mas foi suficiente para a gente. Eu comecei de um jeito a pesquisa, e por orientação da Valdenise, eu terminei de outra forma. E eu acho que ficou muito melhor, que foi exatamente a construção do pensamento através da observação do corpo de análise e a conexão dele com a própria teoria, né? Então, assim, é uma tese que é uma tese, né, na linha de pesquisa regime de sentido, nos processos comunicacionais. Consequentemente, para investigar o sentido, eu imaginei que a gente tinha que ter muitos sentidos envolvidos. Então, eu me deliciava com as revistas, tá até aqui, ó, porque eu digo que são as minhas senhorinhas, as revistas. Então, eu comecei a ter dificuldade, porque eu marcava e arrancava o pedaço do papel, sem que qualquer coisa eu marcava de todo jeito, fiquei desesperada. Então, a partir daí, o que eu fiz? Peguei os 32 exemplares da revista e pré-estruturei algumas questões que eu iria selecionar a partir disso. Né? Nisso aí a gente analisou cerca de 1.200 imagens, textos verbo-visuais que estavam manifestados na revista. Daí nós selecionamos a partir de várias categorias. Assim, eu não me atrevi a me aprofundar em nenhuma categoria, porque são categorias muito complexas as que eu trabalhei. Trabalhei com a questão do pop, a questão da conceituação de geração, liberdade, moda, o jeans propriamente dito, né, que para além da questão mesmo do jeans como tecido, mas toda a carga simbólica que ele traz. Então, para isso, o último capítulo foi a marcação, exatamente a marcação da presença do jeans nessas imagens que foram pré-selecionadas. Depois de pré-selecionadas, gente, eu fiz isso aqui, porque eu tenho dificuldade de concentração em tela. Muito tempo. Eu não consigo, e assim, tenho dificuldade de visualizar.
E como eu tinha conseguido esse arquivo de 32 exemplares, então foi importante porque eu comecei daí eu já tirei as 1080 textos verbos visuais da revista, nas páginas. Depois eu criei isso aqui. São 4 tomos. Cada um desses tomos, eles englobam 4 revistas, né? Textos verbos visuais de 4 revistas, todos marcados. Aí depois fui marcar essa aqui, tudinho que tem aqui. São 4 desse aqui. Tem marcação, todas as páginas, elas estão marcadas. Eu sou a pessoa, eu sou daquela a louca da cor, dos adesivos, de vivo com a caneta na mão, eu vivo assim. Então, ela foi toda marcada e estudada a partir daqui, porque aí eu já não precisava mais pegar nas revistas. Agora eu tinha isso aqui eu tenho, né, tudo escaneado, trabalho danado, viu, professora Valdenise? Porque muitas vezes a Valdenise, cadê a tese? Cadê a tese? Professor, estou fazendo a pesquisa. Foi quase um ano, gente, porque tem muito mais coisa aqui, dá para escrever uma infinidade de coisas. Então, ficou aqui, depois cada um foi analisado página a página, para saber o que é que entrava, onde entrava nos capítulos. Porque uma coisa que a professora Valdenise me ensinou, assim, e na orientação foi para mim muito importante, foi exatamente a gente se apropriar do objeto logo no começo, para que quando você fale dele, as pessoas já de uma certa forma já têm um pertencimento, já tem uma ideia do que seja. Então, assim, para isso a gente trabalhou com essas categorias, principalmente a revista Geração Pop, 2 lexemas, Geração Pop, o que é que significa, qual foi a historicidade, como é que isso aconteceu dentro dos conceitos da semiótica, os discursos, analisando vários discursos sincréticos, verbos visuais. No final eu concentrei no jeans e no jeans eu concentrei também, no final do final, eu concentrei na publicidade da calça jeans do Stop, da calça jeans, de 12 publicidade da Stop, 8 se restringiu estritamente à calça jeans. Não foi o meu foco. Desde o primeiro capítulo que eu já venho fazendo análise semiótica, né, semiotizando todo o discurso, tanto em matéria, como anúncio, como publicidade de moda, ou ainda as capas das revistas todas foram analisadas, enfim. Depois, só para vocês saberem, eu criei 4... A louca da sistematização. Eu criei 4 catálogos com todas as imagens em formato de miniatura. Então, eu tenho isso para mim, porque para mim eu precisava usar todos os sentidos e ficar olhando o tempo inteiro para ser, porque só a tela não me dava conta. Eu tenho 2 minutinhos para terminar. O que é que eu terminaria dizendo? Primeiro, agradecer, foi uma grata surpresa para mim ter tido essa experiência com a PUC de São Paulo. Eu fiquei devendo uma coisa que eu vou recuperar, isso aí é o meu processo, é o meu projeto futuro imediato, eu quero fazer, já até comuniquei para a Valdenise isso, é que, como eu não moro em São Paulo, eu trabalho em Brasília e eu moro em Fortaleza, imagina, então eu ia para assistir aula. Por acaso eu também tinha outro compromisso na Executiva Nacional do PT, que eu sou membro, não tinha pandemia ainda, não tinha remoto, não tinha nada disso, eu ia para as reuniões do partido, e o resto do dia, que era de manhã cedo normalmente, e o resto do dia todinho era dedicado ao trabalho acadêmico, aí na PUC, né, nas disciplinas. Então, eu não vivenciei o que eu queria ter vivenciado, os grupos de pesquisa, porque como nem sempre coincidia com a minha estada, porque eu vinha num dia e voltava no outro. Eu vinha de Fortaleza, ia para São Paulo, voltava para Brasília. E ainda tinha um filho que morava no Rio, imagina, um filho único morando no Rio sozinho. Então, assim, pense numa loucura. Eu aproveitei e tirei a coisa boa daí. Eu passei a estudar dentro do avião. Passava o tempo, foi outra coisa que aprofundei muitos conceitos e muitas coisas, horas e horas e horas voando. Então, para finalizar, eu quero dizer com isso que agora eu não quero perder esse vínculo, quero continuar. Falei isso dentro da loucura da minha vida, que é uma loucura de correria e tal, mas, assim, me fez muito bem. E eu não quero me distanciar nem da academia, até porque eu sou professora. Então, e agora eu pretendo no futuro. Tem 3 conexões que eu penso em fazer. Vou participar do ateliê ou de semiótica política, que eu vi que tem na PUC, né, a questão do político, né, como campo discursivo, ou vou participar do ateliê, que é a minha
orientadora coordena, que é Semiótica, Comunicação e Consumo. Já estou até fazendo aqui propaganda também, viu, Val? Que aí também é porque, eu já conhecendo a Valdenice, também é bem mais interessante a gente... Eu pensei nesses dois, mas pode, de repente, eu me integro em outra... Posso me integrar em outras coisas. E, por fim, agora, eu não toquei nisso na tese, mas eu já senti necessidade de fazer. Primeiro, eu estou tentando pegar todos os artistas que eram chamados ícones pop, que ainda estão em exercício, estão tocando essa coisa toda, e entrevistá-los. Seria uma publicação futura. Parece que travou aqui, né? Oi. Ixi, travou. Eu acho que agora travou. Então, são dois, né? Falou que tem dois projetos para o futuro. Lúcia, você ouviu? Você parou aqui, para mim travou. De pesquisa e o... Lúcia, o meu também travou? Está travado para mim. O meu está travando, gente? O seu também travou, Lúcia, um pouquinho. Tá? Tá. Os dois estão... Você e a Luziane estão... Agora a Luziane acho que voltou. Voltei? Pronto, só para terminar mesmo. Então, seria isso. Eu quero manter, porque aí agora eu vou, no dia do grupo, né, podendo passar só um dia, eu vou no dia de desses ateliês que eu estou discutindo com a Valdenice, onde é que eu vou me encaixar. E a segunda coisa é, de uma certa forma, trazer o que na tese não contemplou, porque não dá, uma tese não contemplou tudo. A gente fica com mais dúvida, mais questionamentos, mais curiosidade do que respostas, mas é a questão da fotografia. Porque aí voltar também para entender, do ponto de vista semiótico, a fotografia, que foi uma coisa que eu não estudei na graduação, porque a fotografia eu estudei em outra perspectiva, porque a minha graduação foi a Escola de Frankfurt, era uma outra coisa. E agora eu posso trazer esse encontro com a semiótica, que para mim foi maravilhoso. Eu digo hoje que eu vejo, literalmente, eu olho para o mundo de forma diferenciada. Então, isso para mim foi muito importante. Então, quero agradecer a todos a atenção, dizer isso. Então, quero continuar para não perder esse vínculo, para não parar de semiotizar, melhor dizendo. E a segunda coisa é exatamente agora também passar agora a ver a fotografia do ponto de vista semiótico. Muito obrigada pela atenção. Muito obrigada, Luziane. Muito boa essa fala. Então, sem mais delongas, né, vou passar a palavra para a Daniela Picha, que foi orientada pelo Rogério. Dani, muito querida, sempre muito perto de todos nós, perto do programa, muito, muito participante. É um enorme prazer estar com você aqui hoje. Tudo bem, Lúcia, obrigada. Obrigada aí pelo convite. E, bom, vamos lá, não preparei nada muito estruturado, vamos mais num freestyle aqui. Bom, eu vou me apresentar, boa tarde para todo mundo. Eu sou formada em comunicação social, sou pós-graduada em estéticas tecnológicas, fiz meu mestrado e o doutorado no COS, fiz uma bolsa sanduíche que foi muito importante nesse processo, via COS, fui para a Universidade da Concórdia, e numa interlocução lá foi bem rico. A minha tese, ela trabalhava os discursos, o discurso midiático e discurso narrativo poético de contos e crônicas, no eixo das mulheres, e um pouco analisando ali esses atravessamentos de uma perspectiva política e de uma perspectiva dos afetos, né? O COS, de maneira geral, ele foi muito participativo. Eu conheci figuras muito importantes, assim, acho que Arlindo Machado, a Lucrécia, foram professores, né, enfim, referência, e sei lá, né, um pouco prazer assim de ter passado e poder conversar, encontrar essas pessoas,
E os professores mais contemporâneos, né, a própria Lúcia, a Cris Greiner, o Roger, que foi meu orientador e também é um grande amigo, e é engraçado porque eu defendi a tese faz 4 anos, e eu encontro o Rogério e a gente vai, vamos tomar um café, e ele continua sendo uma pessoa, enfim, de referência na minha vida. Foi também pelo COS que eu conheci o Brian Massumi, a Erin Manning, Denise Ferreira da Silva e toda uma turma muito que enfim, são grandes referências dentro, inclusive, da minha linha teórica e que contribui para a minha bagagem teórica. Então, eu só tenho a agradecer, acho que mais pessoalmente, né, para além desses encontros, o COS também atravessou e me motivou a... Eu escrevo há muito tempo já, e o COS, e no doutorado mais especificamente, ele me motivou a ir direcionando também, né, a ir desenvolvendo esse desejo pessoal meu. E além da publicação de artigos, eu escrevo conteúdos e etc. Eu publiquei esse ano meu primeiro livro de contos, de crônicas pela Urutau, então foi também um ponto, enfim, que eu acredito que o COS também é responsável por essa publicação, enfim, por esse trabalho que saiu esse ano. Um motivador aí foi, enfim. E eu também dou aula, sou professora do SENAC, da FMU, aqui em São Paulo, na FMU mais para pós-graduação, no SENAC para a turma de graduação, bacharelado aí de comunicação, audiovisual, publicidade, relações públicas, etc. E acho que, assim, caminhando um pouco mais, não sei se tenho muito mais coisa para falar, Lúcia, mas... e a PUC, acho que como instituição, é uma instituição muito interessante no sentido de você poder fazer a sua própria pesquisa, você conseguir circular dentro dos outros eixos. Então, foi via COS, via PUC, que também eu me conectei com o Peter, com Sueli Ronick, com Carla Garcia, das Ciências Sociais, Denise Santana e grandes professores assim que só enriqueceram não só a minha tese, mas toda uma possibilidade, né, de campo de pesquisa, de compreensão teórica e etc. Assim, eu acho que eu tenho muito a agradecer essa liberdade que a PUC dá do seu próprio desenvolvimento, esses professores que são grandes mestres, e, enfim, só tenho elogios aqui, aí também não vou ficar adjetivando muito. E é isso, assim. Então, eu acho que, assim, se eu puder falar alguma coisa, aproveitem não só o COS, não só o corpo docente do COS, mas o corpo docente da PUC como um todo. É muito rico, e quem puder, eu moro relativamente perto da PUC, então eu fiz todo um curso de feminismo durante 3 anos nas ciências sociais e conheci gente incrível, assim. Talvez me arrependa um pouco de não ter burocratizado para poder ter um diploma, sei lá, ou qualquer coisa, mas também pouco importa. Acho que aproveitem o COS e aproveitem a estrutura da PUC, porque passa muito rápido, e hoje acho que minhas projeções futuras obviamente, continuar como docente, continuar publicando e pesquisando. Quem sabe aqui estou na formação de um pós-doc, então vamos ver como as coisas vão caminhar. É isso, então, obrigada, Lúcia, e estou aqui na escuta.
Muito legal, Dani. Que bom saber, né. A gente sabe, mas é gostoso ouvir, assim, toda a história contada, né. Tem toda uma questão até, de olhar, de corpo se mexendo, de jeito de falar, a construção sempre muda, né, a imagem, enfim. E você falou uma coisa muito importante, né, essa relação com outros professores da PUC, né, que às vezes, passa desapercebido, mas em geral é importante sim. A gente tem que entender a comunicação como uma disciplina transversal, né, ela não é um campo isolado que fica ali, não, ela está sempre em diálogo com a história, ela está em diálogo com a psicologia, com a filosofia, eu acho tudo isso muito legal. Então ficamos muito felizes. Eu vou passar então a palavra pra Roberta da de Dab, né, Dabi Dabi. Dab, Difícil, né, esse é de nome? vez em quando trava, E né, ele é Roberta? tão engraçadinho, ele é tão simples, ele é tão difícil É. para as pessoas lembrarem dele. Obrigada. Ro Obrigada, e quero professora. agradecer você estar aqui conosco, sua pesquisa tem sido, assim, um farol para Que outras bom. pesquisas, a gente tem citado muito, Ah, que bom. principalmente nessa relação com, pontes, né, da universidade com fora da universidade. É, Então essa coisa de, ir ao encontro de comunidades, inclusive trazendo diálogos, não só de uma via de mão única, né, uma via de mão dupla. Então a sua pesquisa é para nós, assim, não só uma alegria, mas um motivo de referência mesmo puxa, obrigada, e que orgulho, honra. viu. Então a Obrigada. palavra é sua. Obrigada pelo convite, obrigada, gente, aqui, estou super feliz. Eu, na verdade, eu sou formada em comunicação social também, fiz o meu mestrado e o doutorado no COS. O mestrado eu defendi em 2010, professora Lúcia lembra, eu acho. E, aliás, esse trabalho fazia parte do meu mestrado. E aí eu dei um gap de 10 anos, porque eu terminei o mestrado, eu falei, gente, como é difícil estudar. Socorro! Achei muito difícil o mestrado. Mas aí fiquei na vida e a vontade de voltar para os estudos não saía, né? Eu pensei, não, eu pensei lá em 2010, eu nunca mais vou estudar. Porque eu sempre vou estudar assim, escrever, pensar, relacionar as coisas. Eu sempre trabalhei como fotógrafa, apesar da minha formação, essa coincidência aí, somos fotógrafos. Essa minha formação na comunicação, eu já fui trabalhar no fotojornalismo, eu comecei a fotografar no Notícias Populares, quer dizer, uma coisa lá de 20 anos atrás. Depois eu trabalhei na Folha, trabalhei no Estadão, depois eu fui para o mercado publicitário, mercado editorial, fiz exposição, Pinacoteca, MASP, Sesc, sei lá, várias coisas. E assim, nesse gap entre o mestrado e o doutorado, eu comecei a me incomodar muito no mercado de trabalho, porque de fato eu atendia, eu fotografava, né? Eu não estava nesse lugar de analisar a imagem, quer dizer, naturalmente a gente está analisando todas as imagens, mas eu estava um pouco mais nesse lugar da ação da fotografia. E eu comecei a ficar muito incomodada, porque eu achava que o mundo não estava prestando atenção no mundo e estava prestando atenção só nas imagens. Quer dizer, a gente sabe que comunicar, quer dizer, tudo faz parte, né? A imagem está em tudo, né? A gente tem imagem visual, todos esses tipos de imagem, mas eu estava muito incomodada de um mundo que só olhava para imagens e para si. E eu vi, na lida, no trabalho, indo para o mundo, porque era o meu lugar, sempre de trabalho, eu falava, mas ninguém olha para esse mundo, está ficando tudo muito errado. E eu tinha uma ideia, assim, que a gente vivia uma miopia social. Era até um termo que eu coloquei para o professor Norval. Eu falei, eu acho que a gente vive uma miopia, porque a gente só olha para a tela, a gente só olha numa relação aqui com o mundo que é do tamanho do nosso braço e todo o resto que está em volta, né? Então, e por isso que não foi difícil eu ir para o mundo. Eu já era do mundo, vamos dizer assim. Então, ir para Heliópolis, me relacionar com aqueles jovens, foi uma coincidência também no mestrado.
no doutorado, eu tinha esse desafio, eu entrei na PUC, orientada pelo professor Norval, já com o desafio dessa produção imagética problemática. Então, eu já estava pensando, como é que eu vou lidar com isso, eu como fotógrafa e com tanta imagem no mundo, como é que eu vou resolver isso? E eu estava já pensando naquela época, e aliás, o meu projeto inicial era uma alfabetização imagética e midiática para o mundo, e eu já vinha falando isso em algumas escolas, que eu dava uns cursos livres para adolescentes. Na verdade, lá no mestrado, eu já entendi o algoritmo, né? A gente já tinha entendido o que era o algoritmo lá em 2010. Eu sou um pouco crítica com a tecnologia, tá, gente? Mas não 100%, porque é até cafona, né? Não tem como não... A gente tem que amar essa tecnologia e todos esses canais, mas eu acho que eles aqui ficam meio no meio do nosso caminho, mas não tem problema, né? E aí Bom, eu sempre me perco, porque eu fico falando também, não organizo nada, mas aí eu tinha assim, então assim, eu fui para a PUC para pensar uma alfabetização imagética e midiática para a educação escolar, pensando em adolescentes, porque eu também tinha os meus adolescentes, eu tenho 2 filhos, e eu estava vendo a relação deles com as imagens, e isso também estava me incomodando, quer dizer, você vê que a pesquisa, de fato, ela é a nossa vida, né? Então, ali eu já estava muito incomodada. Mas eu não consegui explicar para as pessoas o que era essa alfabetização. Lá em 2000, quando eu comecei estava difícil de explicar, as professoras das escolas não entendiam. Era 2013, depois até 2016, assim. Era tudo difícil explicar o que era o algoritmo. As professoras de escola diziam assim para mim, não, mas a gente já dá... esqueci. A gente já dá... Como é que... esqueci, alguma coisa de tecnologia, a gente já dá... Esqueci o termo. E eu falava, não, mas não é isso, eu estou falando de uma outra coisa, estou falando de comunicação. E eu sabia, assim, e a PUC sempre reverberando, né? Quer dizer, 10 anos se passaram entre o mestrado e o doutorado, eu ainda no mercado de trabalho, mas todas aquelas questões da PUC, tudo que eu tinha aprendido com os professores do COS, eu, de fato, meu mestrado, rapidinho, 2 anos, eu me concentrei com os professores do COS, agora, e aí no doutorado eu fui para antropologia, também tive aula com a Sueli Ronick, foi super interessante, e tive a orientação do Norval, né, do professor Norval, que para mim foi também um divisor de águas, porque eu ainda estava muito apegada na imagem, na produção de imagem. E aí, conversando com dialogando intelectualmente com a turma, com os autores que ele propõe, ali, né, da linha de pesquisa que ele faz parte, e você também, e todo esse arcabouço de intelectuais, eu fui entendendo que tinha outras imagens no mundo e que eu, de fato, eu tinha que prestar atenção nessas outras imagens e não na imagem visual, e não só no que a gente estava vendo ou aquilo que a gente recebia visualmente. E aí, bom, aí entrei com essa alfabetização midiática, o professor Norval já fazia ali umas pontuações que eu falava, complicado, como é que eu vou ensinar isso, como é que eu vou pensar uma metodologia, aí a gente estava estudando o Morin, que método é esse, tem método, não tem método, e junto com isso, eu tive a sorte de conseguir dar aula lá para um grupo de jovens em Heliópolis, na ONG UNAS, que é uma ONG muito engajada, aliás, a grande ONG lá de Heliópolis. E aí eu formei uma turminha que, de fato, acabaram saindo de lá 2 fotógrafos que faturam com fotografia, e eu estava naquele primeiro momento, eu estava, de fato, ensinando a fotografar, a gente tinha 1000 problemas com câmera, computador, é nessa hora que pega, né? Porque falta tudo, mas a gente dava um jeitinho, eu levava a câmera, pedi emprestado para os amigos, para os profissionais, levei meu laptop, os caras tinham uma sala inteira de computação, mas, enfim, os computadores não funcionavam, era tudo aquela coisa difícil mesmo.
Aí, os caras que eu digo a ONG, né? Então, a estrutura era complicada, né? Aí, essa primeira turma, a gente estava conversando, eu estava pensando num projeto fotográfico para desenvolver com eles lá na favela, a partir daquele território deles, né? Para estimular toda uma produção, um pensamento crítico naquele território. E aí, numa das nossas conversas, eu falei, e aí a gente vendo aonde fotografar, lá em Heliópolis, as ruas todas espremidinhas. Eu já frequentei muito favela, enfim, é um lugar assim que nunca me chocou, vindo notícias populares, né? Então, aí a gente ali, e era tudo muito espremido, porque de fato a configuração você vai subindo e vai ficando tudo cada vez mais espremido, né? E aí eu falei, bom, como é que a gente vai fotografar aqui? Onde a gente vai achar um lugar legal? Né? Tava ali. E aí eu falei, vamos lá para o Instituto Moreira Salles, na Paulista. Chamei os meninos, falei, vocês topam fazer uma excursão até o IMS? Lá tem um fotógrafo, vai ter uma exposição de um fotógrafo chamado Irving Penn, que é um fotógrafo tradicional americano, chiquérrimo, dos anos 50, Vogue e tudo mais, mas ele tinha um estúdio que ele fotografava o Duchamp, toda a turma maravilhosa lá do mundo daquela época, num corner, assim, era tipo um estúdio corner cinza, e a pessoa ficava no meio. E aí eu falei, bom, um pouco a cara né, daquele território, eu falei, vamos lá, que lá a gente vai ver como ele dirigia, como ele posicionava as pessoas e tal. Aí, ali, com 20 jovens, vários falam assim para mim, mas o que é a Avenida Paulista, professora? Aí eu fiquei muito chocada, muito chocada. Isso era 2018. Eu falei, gente, as pessoas estão falando inteligência. Aí eu entendi um pouco. Como assim alfabetização imagética e midiática? Se eles nem têm acesso ao mundo? Ficou confuso na minha cabeça. Eu falei, gente, por que eu vou ensinar as pessoas a fotografar bem, sendo que eu posso ensiná-los a ter cognição, a ter pensamento crítico, olhando de fato o mundo? Ficou... Enfim, eu fiquei muito impactada, porque, enfim, já se falava em inteligência artificial sem parar, não estou relacionando nada, inteligência artificial está super certa ali nas medicinas, mas a questão do social, na verdade, eu me pegava sempre assim, inteligência artificial, tecnologia funciona maravilhosamente bem na minha vida, eu amo pagar conta no aplicativo, mandar Pix, resolver tudo, mas socialmente, como é que a gente resolve isso? Eu já vinha lendo algumas coisas, tinha um livro chamado Datafied Society, que é um livro que tem uma crítica social feita na Alemanha não, na Holanda, e eu falei, bom, e agora? Aí eu falei, então vamos lá, vocês conheceram a Paulista. Eu falei, vamos embora, vamos para a Paulista, vocês vão conhecer a Paulista, vão entender o que é a Paulista, esse museu é gratuito, nananã, nananã. E fomos, e aí a hora que a gente saiu do metrô, bom, vários não conheciam nem o metrô. Vocês podem não acreditar, mas não conheciam nem o metrô que atendia a favela, porque de fato a favela ela é afastada, né, da estação de metrô, então tem um ônibus, você fica fazendo as baldeações, você vai pegando o ônibus para depois chegar no metrô. A maioria nunca tinha ido para o metrô. Então eu fiquei pensando assim, que estava complicado, que eu tinha que pensar outras coisas e não alfabetizá-los imageticamente ou letrá-los imageticamente. Tudo é fake news, a gente já sabe, já tinha a questão da fake news, mas talvez olhar o mundo é uma forma de acabar com a fake news, talvez. Você mesmo ter a sua relação com o espaço urbano te ajude, talvez, a não cair em fake news também, a não cair numa extrema, né, num extremismo, assim. E aí foi isso, aí eu fui com eles, o primeiro passeio foi completamente absurdo, eles corriam pela Paulista, era uma juventude assim com um corpo muito vivo, eles não estavam nem aí para fotografar, também tem essa, eles queriam passear.
E eu falei, que bom, porque aí já me resolve o problema, eu não tenho que ficar ensinando a fazer foto bonita. Eles ainda falavam, ai, professora, eu nem quero ver o que eu estou fotografando, já está ótimo o que eu estou fazendo. E assim, vários exemplos, né? Eu publiquei, eu preciso terminar aqui rápido, a gente publicou 2 artigos sobre esse processo todo, inclusive um com a professora Lúcia também, e ali tem muitos exemplos de como uma experiência completa de comunicação te tira um pouco desse lugar de objeto da tecnologia e do outro, e te coloca também como um sujeito. Então, são trocas de sujeito. E aí, na antropologia, comecei a ler o perspectivismo ameríndio, o Viveiro de Castro, e as coisas foram fazendo muito sentido, sabe? Dessa importância de ouvir o outro, de estar presente, e ao mesmo tempo, assim, fora o Flusser, né, gente? Que eu nem preciso dizer que também tive a oportunidade de me debruçar no Flusser, um Flusser diferente, porque a gente começou a ler as correspondências no arquivo, e o Flusser tem muita coisa bacana, pouco conhecida, importantíssima. Ele já falava o que o Viveiro de Castro falou agora, enfim, do que talvez Heidegger também já colocava. Mas eu acho a coisa mais bonita essa ideia. Assim, hoje eu estava vendo no Instagram, só para finalizar, eu estava vendo no Instagram uma índia, num projeto, uma índia falando assim, é muito fácil, né? As pessoas olham para a Amazônia lá de cima, as copas das árvores, e eles acham que a Amazônia é isso, e ninguém lembra que tem gente aqui embaixo, vivendo. Então, assim, e o Flusser falou isso lá atrás, ele falou assim, a gente tem que estar imanente no mundo, mergulhado no mundo, e não nesse ponto de vista marciano, né, que ele fala, que eu acho muito engraçado, como se fosse um marciano olhando para o mundo lá de longe. E aí eu achei incrível, porque essa índia estava no Instagram falando a mesma coisa. Uma indígena, né? Não é índia, é indígena, desculpe. Muitos detalhes, né, para a gente aprender. E aí depois eu consegui publicar, a gente teve uma oportunidade de publicar no jornal Folha de São Paulo, dentro de uma coluna muito bacana de políticas públicas, de um pesquisador, acho que do INSPER, falando sobre a urgência de expandir imaginação e imagem para jovens, e carentes ou não carentes, e falar muito dessa troca de subjetividades, que é um conceito também que vem da filosofia, que eu não tenho condições de falar, mas que o Flusser trouxe como que é a intersubjetividade. O Flusser pensou, acho que de um jeito muito prático, que é os diálogos, né, os encontros. Então eu virei uma pessoa da mídia primária. Eu amo a mídia primária. E é isso, gente. E agora eu devo ir ano que vem também para Berlim, vou fazer um pós-doc lá com o professor Christopher Wolff, que é um cara que tem um trabalho maravilhoso em educação e antropologia, que é um pouco, né, tá um pouco nessa linha conheci através do professor Norval. Eu ainda não consegui virar professora de verdade, meu sonho. Vamos ver se um dia... Eu acho que eu sou velha para esses editais, me dá maior raiva, confesso isso aqui para vocês, mas eu comecei tudo já mais velho, né? Porque eu fotografei muito. E foi bom. Acho que trabalhar também é muito bom estar no mercado para achar os seus sujeitos ou objetos, né? É isso. Muito bom, Roberta, Nada. ótimo. Relato também muito afetuoso e afetado, né, que nos toca, muito legal. Então, aqui como eu estou de coordenadora de mesa, eu vou primeiro passar a palavra para o nosso público, né, para ver, tem bastante gente nos acompanhando, estamos com 20 pessoas agora, e eu queria saber se alguém quer lançar alguma pergunta, fazer um comentário, enfim. A Laura levantou a mão. Oi, Laura, tudo bom? Oi, gente, tudo bem? Obrigada Que pelas bom falas. te ver aqui. Muito bom lhe ver também, professora. Oi, Val. Saudade da Val. É, eu fiquei muito tocada com as falas, principalmente a da Roberta. Uma das minhas maiores preocupações é que a gente fica, tanto no meu caso também, no mercado e na academia,
e eu acredito que o conhecimento que a gente produz aqui não é capilarizado o bastante, né? Ele não chega, né? Não chega na população geral, muito menos em Heliópolis, né? Então, minha pergunta para vocês é como vocês pensam que a gente poderia capilarizar muito mais o que a gente estuda, como a gente poderia impactar muito mais a nossa população, né? Quais são os métodos, quais são as ideias de vocês? Bom, eu sou da mídia primária, de novo. Eu acho que encontrar é uma coisa importantíssima. Eu acho que, de fato, assim, ficar fazendo ações na internet, aí você vai lá dar like, aí você vai lá assina, mas eu acho que você está sempre distante de uma realidade. Ah, uma outra coisa legal que eu queria falar, a gente ganhou um PIPEXT, que é um prêmio muito bonito que a PUC oferece para pesquisadores da PUC junto com seus orientadores. E aí foi bacana, porque foi um estímulo com uma verba assim para poder aí seguir com. Eu fiquei 3 anos com essa turma. Entrava um, saiam outros, era bem livre. Mas eu acho que tem que nos lugares, eu acho que tem que encontrar, eu acho que tem que misturar ambiente, é uma coisa também que eu tenho. O meu projeto de pós-doc é de fato fazer uma mistura dos ambientes, e era uma ideia assim do PIPEXT inicial que não deu certo porque a gente entrou em pandemia, mas era pegar os alunos da PUC da graduação, levá-los até Heliópolis, pegar meus alunos de Heliópolis, trazer para a PUC, e de fato não deu muito certo porque entrou pandemia e a gente ficou online. Eu não soube conduzir, porque aí também ficou aquela coisa, porque fica todo mundo no online, mas de fato o quanto que isso impacta, né? Isso que a gente não, né? Mas o quanto que prende a juventude, né? Todo mundo com câmera fechada. O que mais? Então, agora é difícil, né? Porque é um trabalho de formiguinha, mas as coisas reverberam, sabe? Eu acho que eu posso complementar, Por favor. Um ponto aqui. Enfim, dei aula na Uninove para 80 alunos da comunicação. Aqui em São Paulo, na Vila Maria, na Zona Leste, que agora esqueci o nome do bairro, o próprio SENAC, eu estou no SENAC Centro Universitário de Santo Amaro, com turmas de 70 alunos, 80 alunos, e etc. Assim, eu acho que, e com professores e colegas que também passaram pelo COS, talvez no mestrado ou doutorado. Eu acho que a coisa tá acontecendo, assim. Na verdade, talvez o problema seja a estrutura da educação em si, e não dos professores pesquisadores de chegar, né? A Roberta chega em Heliópolis, de alguma forma eu chego aqui em Santo Amaro, ali perto de Parelheiros e em outras frentes, mas o que é essa estrutura? Como que a comunicação também se posiciona para ser além dessa ferramenta de redes sociais e etc. Assim, né? Eu me questiono muito, assim, e aí, enfim, como a comunicação virou uma coisa que todo mundo usa, mas ao mesmo tempo os pesquisadores também se derretem ali dentro de 10 dicas para você fazer um influenciador. Como você faz redação para marketing digital. Então, como que a gente consegue explodir isso aí, de fato, olhar para a comunicação como um quarto poder, que é o que ela é. Uhum. Só que concordo, é um grande poder mesmo. Só que, na verdade, fica todo mundo sendo usado pelo esse poder e os pesquisadores também não tomam um pouco essa frente que talvez deveria ser tomada. Mas, enfim, acho que também aí a gente abriria para uma outra discussão. A gente tem que fazer uma rebelião absurda, assim, porque Exato. eu sou muito ativista. E é muito difícil mesmo, porque você vai nos editais, é tudo tecnologia. Fala, desculpa. Eu não estou conseguindo abrir aqui, fazer rapidinho. Deixa eu abrir minha câmera. Oi, tudo bem, pessoal? Eu estou dentro do táxi. Eu fui até a PUC e me falaram que era online. Então, enfim, está dando certo aqui. Eu queria complementar a pergunta da Laura e da
Daniela, eu vim do caminho, não vim de COS, eu vim de educação. E eu fui publicitária, sou publicitária aposentada, comunicadora aposentada, e me intrigou muito o desenvolvimento humano, acabei fazendo uma faculdade de educação, tardiamente, e o que eu sinto como publicitária e comunicadora dentro da educação é que a comunicação está muito pobre, ela está muito limitada. E quando eu vejo uma Roberta, fotógrafa, falando que vai... Vocês estão me ouvindo? Sim. Que vai para... Que questiona a imagem, o distanciamento do contato humano, é assim, basta a gente ir para uma escola, escola pública, escola privada, a comunicação ela tem que estar muito mais aproximada do programa de educação. Não é nem tanto do programa do TID, é muito mais... E assim, a gente se revoluciona estando dentro da escola. Eu falo da escola, da fundação básica, da iniciação básica dos indivíduos. Então, eu fui fazer pedagogia para entender educação, logicamente, alguns ídolos, um deles é o Paulo Freire, os textos são incríveis, e assim, qual que é a maior relação entre professor e estudante? É a comunicação, né? Hoje, eu sou mestranda quem me orienta é o Trivinho, comecei agora, etc. Estou fazendo aula com a Lúcia Leão, que está me apresentando uma série de caminhos, esse tal de Flúcia. Mas, gente, eu fui publicitária. Hoje eu não vejo o menor sentido a publicidade, ela anda a reboque da educação. O que se vem falando dentro das escolas, do ensino-aprendizagem, da relação da comunidade com o pedagógico, da necessidade das famílias estarem junto com a comunidade, e a comunidade, quando eu falo comunidade, eu falo bairro, não só a favela. É impressionante, a produção de conhecimento dentro da educação é absurda. Então, assim, eu vim por COS, porque um dos meus caminhos é estudar a evidência de aprendizagem a partir da relação com a tecnologia, que ela ajuda, mas ela não é midiática, ela não é nada disso, ela está dentro da sala na praxis. E eu vou falar, eu acho que os comunicadores todos do mundo, os publicitários, os brasileiros, eu acho que tem aí um caminho de pesquisa, sabe? Como a publicidade ficaria rica se ela tivesse esse olhar por outro, tendo essa educação preliminar saindo da escola e das relações que ela provoca. É uma grande oportunidade, especialmente para essa moça que falou agora, que é professora, ela vai falar da educação. Mas não é só dar aula de comunicação para quem está afim, né? É falar de ser humano, é falar das relações, é falar de autoria, é falar de diversidade, é produzir conhecimento como resultado da comunicação. Mais ou menos isso. Desculpa aí que eu estou chegando e vou continuar com vocês. Obrigada. Tchau. Obrigada, Patrícia. Imagina, ela está lá no táxi, né? Enfim, muito obrigada por ter contribuído. Então, agora eu passo a palavra para a Ana Cláudia. Ana, muito obrigada pela sua presença. Foi muito legal ontem os seus egressos, assim, depois eu vou conversar com você, mas queria deixar aqui registrado, né, porque estamos gravando. Foi uma tarde incrível. Muito obrigada. O microfone, Ana. Agora abriu? Isso. Muito obrigada. Foi uma tarde muito feliz de encerramento, ouvi-los, né? E de muita identificação. Eu também, Roberta, a partir de um PIPEC, desde 2018, trabalho com várias manifestações estéticas periféricas. E eu aprendi muito mesmo, em termos muito diferenciados. Saber que nós temos uma Câmara do Livro Periférico que está com 30 mil livros, e que onde você vai, no Pacaembu, a questão de 3 meses,
a imensa exposição de livros e tudo, a Câmara estava lá, com seu stand ao lado das grandes livrarias. Então, quando a gente estuda esse fenômeno, a gente acredita muito que interferir, estar junto, participar de várias maneiras é muito importante. Então, nós fizemos todo um trabalho no Grajaú primeiro, e a questão mais forte sempre foi: nós não queremos ser sugados, nós queremos uma troca. E todos os eventos eles estiveram na PUC, quer fosse um pichador, quer fosse um grafiteiro muito conhecido, um poeta, né? Os poetas da Laje, que são maravilhosos, que todos nós devemos ver e pensar que esse programa que nasce do concretismo, com grandes criadores como Décio, Haroldo, a poesia concreta está na Laje. E é muito, sabe, a gente tem que ver o que é essa poesia concreta que está na Laje. A Laje já é um dos quadriláteros, porque é aquele espaço que se abre para o céu, que se abre para o outro, né? Então, eu acho que é muito importante fazer esse trabalho. Eu concordo com a que interviu, que eu não que é a orientanda da Lúcia, semiótica e educação, nós temos que explorar isso numa profundidade, na complexidade que é esse tema, né? E quando eu vejo a Luiziane falando e a Daniela, eu falo, vocês estão atuando. É um público muito diferente do que a Roberta está atuando enquanto professora, né? Mas eu, por exemplo, nunca trabalhei no primeiro grau, no ensino médico e tudo mais, mas eu preparo professores que vão atuar nos cursos de letra, de graduação, é o meu fazer. Eu, publicitária, sou de origem, nunca mais, depois que eu criei meus 3 filhos, nunca mais fiz uma consultoria em publicidade, sendo que eu fiz para viver anos e anos. Mas por quê? Porque está longe de um fazer que me realiza. Então, acho assim que é muito importante o que vocês trouxeram em termos de liberdade para encontrar o seu lugar e fazer as coisas. Liberdade para se preparar para a sociedade e liberdade para estudar esses autores que vocês descobriram, esses temas que vocês descobriram e que vocês levam aquilo que tivemos aqui na PUC para outros lugares. E uma coisa que preocupa muito a Lúcia Leão, e que eu acho que tem que nos preocupar a todos mesmo, é como fazer, a primeira pergunta que nós tivemos aqui, como levar em consequências mais impactantes para outros públicos, outros lugares. E eu tenho que concordar, tem que levar pela presença, atuando. Não é a mesma coisa, não adianta, porque é mimesis, né? E nós precisamos, nós mesmos. O encontro de ontem era presencial, então é muito diferente do encontro que está sendo hoje, que é à distância. Eu acho que o contato, né, a interação imediata, ela faz aflorar outras coisas. E acho que muito que é o COS são essas outras coisas que afloram nos grupos de pesquisa, nas relações que vocês guardam com os colegas de diferentes áreas, né? Então, eu os parabenizo e acho que isso faz muito sentido o que vocês estão falando. Obrigada, Lúcia. Ana. Muito obrigada. Valdenise. Oi, boa tarde, pessoal. Quero entrar aqui para dar parabéns para vocês todas e chamar atenção para algumas coisas aqui que eu fiquei observando, né? É claro que tem muitas pessoas aqui assistindo, mas a predominância feminina aqui na liderança das falas há de se notar. Eu acho que é um papel bastante importante, mas esse papel também é mostrado com o entusiasmo de todas e com o quanto o processo de pesquisa envolveu e a coisa pessoal vem, né? Então é uma troca importante que não só o programa transforma cada um, mas a presença de cada uma de vocês, cada um dos estudantes aí, também transforma muito cada um de nós dentro do programa.
Então, as minhas palavras são de parabéns e de agradecimento, e que a experiência de vocês sirva aqui como exemplo para os outros pesquisadores, para todos que estão nos ouvindo e vão ouvir aí no YouTube, que realmente é um trabalho muito intenso, um trabalho muito valioso. Vocês têm toda a razão com relação a esse trabalho não ficar preso dentro da academia, ele tem que ir para fora e finalmente a educação superior começa a dar passos de extensão, né? O programa o PIPEX é um exemplo, na PUC, mas não só na PUC, em todas as instituições estão preocupadas em fazer com que o conhecimento extrapole os muros e chegue em algum lugar para transformar, né? Então, é muito bom ouvi-las né? Então, meus parabéns e meus agradecimentos por terem disponibilizado esse tempo para falar com todo mundo. Muito bom. E a gente está aqui, né, reunido. Hoje é um dia importante porque é o fechamento. Agora estamos na última mesa. E, assim, eu obviamente vou continuar passando a palavra, mas eu estou muito emocionada. Eu queria dizer que eu também percebi esse entusiasmo, né, esse comprometimento. Então, são pesquisas feitas, movidas por paixões, por afetos, e que realmente durante um período de doutorado não só vocês se transformam, né, como também vocês vão poder levar essa capacidade de estar no mundo de uma forma crítica, consciente, para onde vocês forem. Então isso é o que a gente chama da multiplicação, a reverberação, né, isso é muito valioso. E o COS, eu sei que o encontro de egressos poderia ter tido outras dimensões, mas assim, mesmo pequena, a gente está percebendo aqui a nossa potência de contribuição social, né. Estamos envolvidos com isso, essa nossa parceria, inclusive nossa sintonia com a reitoria, né, com o projeto da pós-graduação da PUC São Paulo, que está alinhado com os objetivos do desenvolvimento sustentável, e a gente precisa disso, de pessoas entusiasmadas, decididas, corajosas, criativas e que vão mudando o projeto. Isso também foi uma coisa que eu percebia, eu fui marcando aqui alguns tópicos, né, que atravessaram as 3 apresentações, e essa coisa de ter começado de um jeito, vai mudando, depois tem essa coisa das viagens, né, das mudanças, e da própria realidade, né, quando veio a pandemia, e vocês todas passaram por isso, né, de alguma forma, aquilo não dava mais para ser como estava planejado. Então essa criatividade, essa abertura, isso é fundamental para a gente sobreviver, né, sobreviver, eu digo como pesquisador, como pessoas atuantes, pessoas criativas e até como professores doutores. Por que que eu acho isso? Porque cada sala de aula é única, né, eu sou professora há agora 27 anos, é muito tempo. E eu não canso de me encontrar com novidades, a ter que me adaptar, a descobrir outras possibilidades com os alunos e de me encantar de ter essa possibilidade de estar conversando com pessoas, olhando no olho, quer seja com tela ou não, né, que a gente hoje foi olha, eu fiquei tão triste, a hora que eu recebi a notícia, eu demorei até para acreditar que era verdade, que não ia ter condições de fazer na PUC, porque a gente lutou muito, a Roseni me ajudou demais para conseguir os equipamentos, várias outras pessoas, a RD. Então a gente consegue as coisas e de repente, uma rasteira dessa, não tem internet. Então assim, a vida é isso, né, e se a gente mantiver a esperança de que as coisas com todas as dificuldades vão acontecer, né, diferente do que a gente planejou, pode ser que a gente colha muitos frutos e contribua na jornada de muita gente, é assim que eu tenho que pensar, né, enfim. Adorei essa reflexão sobre a poesia concreta que está na laje. Como eu tive a oportunidade de ler a pesquisa da Roberta, eu vi isso escrito lá, no doutorado dela, né, ela viu poesia no olhar da descoberta, né, dessa pessoa, desse ser humano que está indo
para ver um novo mundo, é a mesma cidade. Isso aí é o encantamento que a gente tem quando a gente está disposto a conversar com o outro, né. Adorei essa ideia também de que é um quadrilátero que se abre para o céu. A gente sempre tem que valorizar essas imagens, né, Ana, você trouxe uma imagem, mas que é tão poderosa. Quer dizer, é na laje que as coisas acontecem. Eu lembro de uma fala, e por acaso foi de Paulo Freire, viu, Patrícia, você que está aí na luta, que foi lá nos encontrar, e Paulo Freire falava isso, da grande sabedoria que ele encontrava conversando com o pescador. Estou chegando aqui no... Pode repetir? Né, a grande sabedoria que ele Tá bom. encontrava conversando com o pesquisador. Então a gente, esse céu que se abre da laje é um céu de possibilidades, de potências, e a gente tem visto tudo isso acontecer quando a gente pensa nessas manifestações, até nesses desafetos, né, que estão acontecendo muitas manifestações, eh, de indignação diante das desigualdades, principalmente não só em São Paulo, né, mas principalmente, no mundo todo, né. Então, assim, enquanto a gente tiver esperança de construir essas pontes, a gente pode pensar talvez, né, em comunicações poderosas. Em diálogos potentes, né, transformadores. Quando isso acabar de parar de existir, aí não tem mais esperança de nada, porque sem diálogo, sem conversa, como é que a gente vai resolver? E as desigualdades só aumentam, né. Outro dia eu estava escutando uma palestra, a gente tem um professor maravilhoso aqui na PUC, que é o Ladislau Dalmor, né, e ele é muito generoso, ele deixa várias palestras no canal dele, e uma delas ele fala isso, ele fala: "Olha, daqui hoje em dia, né, hoje, na nossa data, 2023, um terço de todo o dinheiro do mundo está na mão de 1% da população. Então, um terço está para um. Daqui 10 anos, ou talvez até menos, se as coisas continuarem assim, metade da riqueza do mundo estará na mão de 1%. Então isso não é mais desigualdade, isso daí já extrapolou. Né, desigualdade é uma palavra muito fraquinha para uma situação dessa. E não é só desigualdade, econômica no sentido, de quanto tem no banco, não é só isso, é desigualdade no acesso, você vê, nunca ter pisado na Paulista, né, é desigualdade também até no desrespeito à história. Quando eu li a tese da Luiziane, eu fiquei chocada de imaginar que aquelas revistas não estavam disponíveis em algum museu, em algum arquivo. Eu falei: "Como assim?" Porque eu era jovem, né, eu sou de 63. Essas revistas eram caríssimas, assim, para mim, enfim, mas tinha todo um charme, era uma coisa meio cult, né, e a gente tinha sempre os amigos mais velhos que tinham. E como é que isso desaparece? Quer dizer, não existe um museu? Não existe uma valoriza isso é história não só do Brasil, é história, dessa questão da cultura pop, como é que ela veio parar aqui, porque é uma está revisitando outras revistas, enfim. Outras coisas que nos tocam e a gente fica às vezes, assim, meio, eh, assustados de pensar que até nisso o Brasil, não dá valor. É para a questão da produção de ficção, produção literária, né, ontem quando o Marc apresentou lá aquele trabalho interessantíssimo, né, Ana, dos livro ele chama objeto literário, porque não é mais o livro, porque livro também é um conceito construído, né, e eu me lembrei como é difícil conseguir alguns livros de arte no Brasil. Eu me lembrei disso. Você não encontra de jeito nenhum. Não tem nenhuma biblioteca, eu falo: "Mas como é que não tem na biblioteca?". Assim, são coisas que vão sendo perdidas até por uma questão de não valorização da produção, dos projetos gráficos. Então a gente está tendo aqui no COS uma amostragem muito diversificada e valiosa de olhar sobre, sociedade, produtos da cultura, relações, né. Então a gente pensa a gastronomia, a gente pensa o livro, a gente pensa o projeto social, a gente pensa a educação. Hoje tem um exemplo maravilhoso de educação, que é um projeto social também,
né, de livros didáticos. Então a gente está vendo quanto que a comunicação, ela é criadora de pontes. Isso tem que aparecer no nosso discurso sobre o programa. Essa nossa abertura, né, e acho que isso, esse encontro nos ajudou a perceber o quanto a gente não pode definir o programa nem pelos seus objetos, né, e nem sobre as suas, fronteiras com outras disciplinas, mas sim pelas transversalidades, porque é aí que está a nossa força, né. Se a gente tem essa abertura e essa coragem, a gente também tem que saber redigir isso na nossa proposição. Então, para assim, falando do ponto de vista da coordenação, esse encontro foi memorável, foi extremamente valioso, aprendi demais com vocês, só tenho a agradecer, estou encantada de ver tanta coisa acontecendo que às vezes não é que escapa, mas a gente não dá tempo de ir atrás de tudo. E aqui, como foi um encontro, e eu me dispus a que fosse um encontro, né, eu falei: "Eu vou estar disponível e vou estar presente", né, isso também é importante, porque teve um último congresso que eu participei, não vou nem contar qual foi, que eu não conseguia estar nas coisas, e aquilo me fez muito mal, porque eu falei: "Gente, o que que é isso? Então agora eu tenho que estar em 5 lugares ao mesmo tempo", então eu falei: "Não, eu vou riscar na minha agenda essas 2 tardes, vou sentar, vou ouvir, vou anotar, e vou extrair daí algo que seja um retrato dessa produção", com uma curadoria, obviamente, né, porque os orientadores que selecionaram, mas é isso, a gente tem que começar falando de alguma coisa, e uma coisa puxa a outra, né. A gente falou disso ontem, do trem do encadeamento, muito bonito também, uma bela imagem. Então, eu não posso ficar falando só eu quero ouvir vocês, quero saber primeiro se a mesa quer falar mais alguma coisa, né. Luisiane, quer falar mais alguma coisa? Dani, Roberta. Eu fico só pensando um pouco em duas coisas, te ouvindo, né, Lúcia? O Mia Couto, numa palestra que ele deu, ele falou sobre a questão das publicações aqui no Brasil. Ele escreve em português e ele publica antes na França, em vários outros lugares, antes de publicar no Brasil, porque as editoras querem ter a garantia de que enfim, e a hora que eu te ouvindo falar me lembrou muito dessa fala dele, e um outro ponto que também ficou aqui, e eu fico aqui um pouco nesse exercício de poder de síntese para não me alongar muito, tem a ver um pouco com a comunicação e a educação, e um pouco com esse lugar do professor, que me lembra aí a Lígia Fagundes Telles, acho que um pouco a Clarice também, que é o professor da comunicação, que é um pouco também como eu me sinto. A gente vai tentando usar da linguagem, porque é isso, a educação virou uma grade, disciplina, né? Virou não, né? Se construiu muito dentro desses formatos, da ideia de conteúdo, dessa coisa de compartilhar o conteúdo e etc., e como os professores acabam, enfim, sendo os carcerários ali, sei lá, enfim, desse tal conteúdo, dessa tal grade, sendo responsável ali para dar essa grade e as notas e, enfim, todas essas outras questões, e como minimamente a gente tem que ficar pensando em linguagens para burlar essa grade, esse conteúdo. Obviamente que vocês, como professoras da pós-graduação, esses efeitos, imagino eu, né, são menores, mas quando a gente está ali frente a frente na graduação e nessa demanda mercadológica, a gente fica refém à grade, né? Acho que a grade é uma boa palavra. Então, enfim, só porque acho que ouvindo vocês todas, foram esses 2 pontos aqui. Interessantíssimo. Lu? Eu queria só complementar, primeiro parabenizar as meninas mesmo, né? Nós todas, mulheres superpoderosas, e muito bacana, viu, Roberta, também saber várias identidades aí juntas. Sim, fotógrafos, né? Tipo, ao olhar, né, como uma interação, assim, um sentido
da interação. Mas eu queria colocar uma coisa, só uma reflexão que eu tenho feito, onde eu tenho andado, que é quando eu, na década de 90, eu concluí o curso de comunicação social do UFC, a gente organizou, enquanto centro acadêmico e tudo, muitos estudos que tratavam da questão do imaginário, da construção do imaginário, e naquela época a televisão ela era o grande veículo que era bastante debatido, estudado e às vezes até odiado por nós estudantes, porque a gente achava que aquilo ali, como não estava colocado como que era a produção da radiodifusão tecnicamente para a população, que aquilo ali acabava gerando uma relação de mitificação, de uma série de coisas. E tinha uma disciplina que eu lembro que eu fiz, mas ela não era obrigatória, ela era uma disciplina optativa que chamava para uma análise crítica dos meios de comunicação de massa. E que aquilo ali preparava as pessoas exatamente para lidar com a televisão. Ela não era boa nem ruim, era um meio, né? Então, eu estou falando isso para dizer assim, se a gente fizer uma transposição para os dias de hoje, onde a gente veja a questão das redes sociais, das mídias digitais, e nós todos que estamos aqui, tivemos o privilégio de ver essa transformação, ou seja, a gente não sabe se a humanidade vai viver em loop, ou seja, eu, por exemplo, gosto, tudo para mim tudo que eu acho lindo retrô, para mim, tudo retrô. E a gente está vendo mesmo que alguns objetos, né, de valor, eles estão agora tomando as formas antigas, e eles vêm, e eles viram charme, eles têm vários valores agregados. E eu acho que agora a gente teria que ter na educação, já que foi falado tanto, Daniela, muito interessante suas ponderações sobre isso, a comunicação e a educação, a gente precisa ver, e aí a nível de ensino fundamental mesmo, na minha opinião, uma releitura que seria para uma análise crítica das redes sociais e das mídias digitais. Que é o quê? Não que as pessoas saibam lidar, que a geração que nasceu botando o dedo na tela, sem antes de falar, ele já tem todo o script para poder mexer num aparelho desse, sem nem saber falar às vezes. Então, assim, a gente fazer com que a juventude em especial, que foi uma das categorias que eu estudei, ela consiga lidar com essas novas tecnologias para o bem, porque a professora Ana Cláudia, inclusive a professora Ana Cláudia é uma referência na minha tese, no que diz respeito à questão do corpo no mundo contemporâneo, a questão do conceito, professora Ana Cláudia, que eu trabalho, que é o seu conceito de corpo vestido, na hora que a gente vai fazer essa avaliação, porque a geração pop ela tinha uma parte muito forte de moda como prática social. E, então, assim, eu acho que teria que ter no ensino fundamental, para finalizar a ideia. Eu tenho até buscado saber por que não ainda, mas a gente teria que ter no ensino fundamental, na minha opinião, escolas públicas ou privadas, uma disciplina para que os jovens, as crianças, os adolescentes, eles tenham a melhor experiência possível com as redes sociais e mídias digitais a partir do conhecimento e para exatamente não virar o que a Roberta falou. Eu agora desisti do mundo, inclusive eu apresentei no ano passado um programa que chamava Balanço na Rede, programa 3 vezes na semana no ar, durava mais ou menos 1 hora, era de entrevistas. E eu passei 3 programas seguidos com o seguinte tema, entrevistei pessoas da psicanálise, entrevistei a filha do Belchior, porque o nome do programa era Viver, a pergunta era que era no ar, viver é melhor que postar? Ou seja, foram 3 horas de programa em dias diferentes, que era viver é melhor que postar, e, inclusive no programa eu entrevistei a filha do Belchior, porque a música do Belchior é viver é melhor que sonhar, ele afirma. Então a gente fez uma parafrase, a gente fez essa brincadeira e perguntava às pessoas mesmo, porque era um programa que estava ao vivo no YouTube, e a pergunta era, viver é melhor que postar? Aí você via a diferença, inclusive, de geração. Por exemplo, o psicanalista que eu entrevistei, inclusive teve na minha banca de doutorado, ele é professor doutor pela USP, ele
e ele inclusive se encontra também em algum momento com a semiótica. Então, assim, ele coloca o seguinte, que para ele assim, é como se fosse uma coisa que já foi introduzida na vida dele de forma que é como se fosse a extensão ali da vida. Eles não fazem mais essa cisão de analógico e digital. Então, me chamou a atenção isso. E quando a gente que viu, a gente teve o privilégio de ver essa transição, porque daqui a pouco, porque está tudo na nuvem. Então, eu acho que a gente vai ter que resgatar os valores, os sentidos cada vez mais. Eu fazia isso com os meus alunos, quando eu dei aula na universidade, que era botava para eles pegarem nas coisas, viu, Roberto? Pegarem. Isso, ver a textura, isso, passar a mão. isso. Passar a mão, né, para sentir, poder... né? Exatamente. E se eu quiser produzir o sentido disso numa fotografia, por exemplo, de uma textura grossa ou qualquer coisa desse tipo, eu preciso saber usar todos os meus sentidos, o que eu puder, para poder me apropriar, né, digamos assim, do objeto, apropriar das coisas, né? Tipo, então, não tem um olhar que também ele pode ir lá. Então, a gente tinha aula, saía da sala de aula e a gente ocupava o pátio da universidade, da UFC, fazendo esse tipo de estudo da textura das coisas a partir do sentido de você estar pegando nelas. E depois descrever o que é que, na medida do possível, descrever a experiência que aquele ato ele resultou. Então, eu finalizando, eu acho que essa questão de você ter uma educação específica para que os jovens lidem de forma positiva, porque trouxe muita coisa boa, mas trouxe muita coisa ruim junto. Então, assim, precisamos, de uma certa forma, fazer com que as pessoas lidem com isso sem ansiedade, porque é o mal do século, e as redes sociais, elas são responsáveis por muito da ansiedade que está na juventude hoje, visivelmente. A questão que a professora Ana Cláudia coloca, já vi ela fazendo, eu participei, foi muito interessante desse período que teve aí, eu fiz que foi muito importante para mim também, que foi um intensivão que foi os tópicos gerais de semiótica, professora Ana Cláudia. Eu passei um dia todo aí, eu fui só com esse objetivo de participar do seu curso, foi muito, muito, muito proveitoso, como também participei do colóquio de apresentação das jornadas, né, um outro momento. Mas esses tópicos gerais da semiótica, meio que foi eu digo que foi um intensivão sobre a questão dos níveis do percurso gerativo de sentido, foi o que eu assisti na época. E foi muito importante. Então, eu acho que a gente se apropriar das coisas e fazer com que os jovens tenham essa apropriação, do ponto de vista deles entenderem, e eles não terem dependência, ansiedade, não achar que a vida está ali e acabou. Eu até brinco com a Valdenise, eu digo essa questão do ser e do parecer ser, o Greimas coloca essa questão. Eu uso muito na minha tese que tudo que eu não conseguia, que tivesse a reiteração, o verbo visual e tal, para dizer que era jeans, eu dizia que parecia ser jeans. Exatamente isso. Então, é só para deixar essa contribuição, porque hoje, essa questão da comunicação, como ela está em todo canto, viu, Roberto? Eu sei, querida, eu sei. E assim, está em todo canto, assim, de uma forma explosiva. Então, assim, agora é você catar o que é que você quer saber. Inclusive os jovens que são bombardeados por informação, e informação, às vezes, de péssima qualidade. Você sabe que a Unesco, vocês estão acompanhando, né? A Unesco proibiu o celular e sugeriu que as escolas tirassem o celular da sala de aula. Para a Unesco falar isso, é porque a gente está num lugar assim importante, né? Para observar. Porque então, só que essa colaboração aqui que vocês estão colocando, eu vi aqui que algumas pessoas estão, inclusive, nessa questão da sala de aula, né? Eu também, Paulo Freireana, essa coisa que a educação é um ato político, e eu acho que isso aí tem tudo a ver com porque nós precisamos preparar essas gerações que estão vindo para os demônios e os deuses que foram criados. Estou colocando aqui uma metáfora, mas assim, então, e essa questão da tecnologia, se ela não for bem administrada, melhor dizendo, ela pode causar muitos danos. E se ela for bem administrada, eu acho que ela pode trazer muitos bons frutos, sem nunca dizer que a vida tem que ser vivida, como diz o Landowski, né? A vida vivida, né? O Landowski, Greimas e a professora Ana Cláudia. Então, assim, isso não tem nada que a experiência que consiga assim, superar. Então, eu acho que... Porque a gente quase não sabe, se dissesse pegar o cinema está dentro de casa, não sei o que está dentro de casa, não sei... Tudo. Está tudo no celular. Está tudo no celular. Então, a gente já virou... Eu brinco com meu filho, para fechar mesmo, eu brinco com meu filho porque eles são muito... Essa geração, meu filho tem 23 anos.
eles são minimalistas, muitos deles, né? Eles têm uma certa cultura minimalista. Aí eu brinco, mas ser minimalista hoje em dia é muito mais fácil, porque se eu for sair para carregar uma mochila, eu tinha que carregar, e vem a infinidade de coisas aqui. Bússola, calculadora, cinema, rádio, tudo aqui. Televisão, tá tudo aqui no celular. Então, aqui, isso sintetizou uma série de coisas e, para mim, acelerou o tempo também das coisas. Então, eu queria deixar essa colaboração, que eu acho fundamental que a comunicação se junte com a educação na desmistificação, ou melhor, na avaliação crítica ou no uso crítico dessas novas tecnologias. Perfeito, Lu, muito bom. Gente, eu estou olhando aqui o horário, eu vou passar a palavra ainda para a Rosini, que levantou a mão, mas a gente vai ter que encerrar, até por uma questão de formato, respeito ao tempo, né? E também porque estamos gravando, então tem essa questão aí de limite. Mas eu vou passar a palavra para ela, antes da gente encerrar, e depois eu faço os agradecimentos finais, tá ok? E tenho certeza que hoje a gente vai estar disparando uma nova reflexão aqui, que provavelmente no futuro a gente vai ter outras oportunidades, vamos construir espaços de diálogo para continuar. Rô, palavra é sua. Eu só queria falar uma coisa bem rapidinha, que é assim, o COS tem vida própria, sabe? Eu cheguei a essa conclusão agora, porque você monta um encontro que a gente não teve muito tempo para divulgar, que a gente foi meio rápido para fazer. As pessoas vêm com essa generosidade, como você falou, há pouco tempo, de compartilhar, de estar aqui. E ele se desenha de uma forma nesses 2 dias, de um jeito super bacana. Tudo que a gente ouviu esses 2 dias foi muito tocante, e ele termina juntando uma porção de pessoas que tem um único objetivo, que é tentar devolver, interferir, fazer alguma coisa para a sociedade, né? A professora Valdenise está aqui, tem um projeto lindo do PIPEC, que é da PUC, né, professora? Eu sou da agência PUC, estou ajudando a fazer um projeto muito bonito, que eu espero que saia rápido, e que tem essa mesma função, fazer acontecer, né? Não é uma coisa que a gente só pensa ou que a gente só tenta, de alguma forma, descobrir, mas ele termina desse jeito, esse primeiro, né? Como é que a gente faz? O que a gente tem que fazer para continuar interferindo? Então, eu só tenho a agradecer os 2 dias que eu passei aqui ouvindo as pessoas falarem, e foi simplesmente genial. Esse fechamento foi com chave de ouro, na minha opinião. Era isso. Que ótimo. Obrigada, Rô. Vou passar a palavra para a Ana Cláudia, que levantou a mão. Ana? Gente, eu quero me despedir de vocês. Eu tenho uma reunião às 5h30 de departamento, então não queria ir sem me despedir. Um abraço e boas finalizações, e até os nossos corredores ou salas. Um abraço. Obrigada. Muito bem. Então, agora eu vou fazer os agradecimentos, né? Eu gostaria de começar agradecendo a Cida Bueno, nossa assistente de coordenação. Ela nos ajudou muito na agilização para se conseguir salas, apesar de hoje a gente estar aqui online, mas deu trabalho, tem que agradecer. E não só nisso, na divulgação, nas redes, no entusiasmo, na participação ativa. Quero agradecer a Vanessa Lopes, que também é nossa egressa e que trabalha no nosso grupo de pesquisa, e em nome dela eu quero agradecer todo o CCM Interlab 21, que ajudou muito na realização em várias etapas. Inclusive ela me ajudou no sentido de me dar as pistas para conseguir fazer as coisas dessa forma tão acelerada. E a Roseni de Moraes, que aqui está, que foi assim, meu braço direito na PUC, correu atrás da DTI. Nossa, sem a Roseni também as coisas não teriam acontecido ontem, né, Rô? Foi fundamental, ela fez tudo que podia, até o que não podia. Muito obrigada. Depois quero agradecer a Ana Catarina Santini, que foi assim
meu braço direito na organização das mesas, nos contatos, nos telefonemas, nos e-mails, né? Ela me ajudou muito, a gente trabalhou com Google Forms, e então as informações que estavam lá, ela conseguiu dar uma organizada, porque as coisas eram meio aos pedaços, picadinhas, e a gente tinha muito pouco tempo, então obrigada, viu, Ana? Aninha, querida. Quero agradecer a DTI inteira, obviamente, em especial Humberto Tamarindo, né, que nos auxiliou de uma forma incrível. A gente tem que agradecer a CAPES, o CNPq, a FAPESP, porque vários de vocês foram bolsistas. Então, sem essas bolsas, a gente nem estava aqui comemorando, não é? E celebrando ser egressos do programa de comunicação e semiótica da PUC. Quero agradecer o colegiado, todos os professores que se envolveram, contribuíram, deram maior força, me passando até o WhatsApp de egressos para agilizar a comunicação. Como o WhatsApp é útil, gente, às vezes o e-mail demora demais, a gente precisa de uma resposta urgente. Então, quero agradecer todos os professores do colegiado. E, por fim, os alunos, a RD. Né? A RD, a gente, inclusive, ontem a gente teve uma ideia de fazer um encontro das RDs, né? Porque ontem muitos dos egressos agradeceram às RDs, que é a representação docente, falando, olha, eles nos apoiaram na época da pandemia, depois já tiveram dificuldades para montar qualificação. Então, assim, ser RD, eu sou, assim, super fã disso, mas eu sei o trabalho que dá. Então, eu quero agradecer a essa RD, que foi muito parceira, né? Ontem a Bibiane ficou o dia inteiro lá comigo, ajudando na transmissão ao vivo. Enfim, todos os membros da RD e das outras RDs, né? Que também sem as outras não teríamos tido esta. Então, são 3 RDs aqui, né? Que a gente está agradecendo ao mesmo tempo. Então, é isso, pessoal. Concordo. Estamos fechando com chave de ouro, realmente uma tarde muito inspiradora, de exemplos de coragem, de luta, de originalidade, de criatividade. Parabéns para vocês e muito obrigada por estarem conosco. E contem sempre conosco. O Programa de Comunicação Semiótica estará sempre ao lado de vocês, nas lembranças e também nas outras necessidades que possam surgir, né? E outras pesquisas. Muito obrigada, viu? Obrigada, professora. Tchau, Obrigada, tchau. Então, Lúcia. grande Obrigada, abraço. obrigada. Tchau, Obrigada. tchau. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau, Fazer mais tchau. uma fotinha. Olha a Sorrindo. Júlia, que Oh, que linda. Tchau, da tchau, gente. classe. Oi, Tudo de bom. Júlia, que bom te ver aqui também. Lúcia, eu Oi. senti falta que podia falar mais sobre esses projetos que a PUC faz aí, que a Roberta falou, com os alunos, né? É um próximo encontro, muito legal isso aí. É verdade, isso mesmo. Vamos falar sobre isso. Vamos montar aí um grupinho para estudar essas coisas, né? Para a gente participar. Boa ideia, Júlia. Esses Obrigada, projetos ótimos 2 dias maravilhosos. Ai, que bom. Fico feliz que você tenha conseguido participar. Muito Sim, bom, participei. Júlia. Felicíssima de te ver. Também. Sinta-se abraçada, viu? Obrigada, Lúcia, querida. Tchau. Tchau. Rô, obrigada de novo. Muito obrigada. Vou parar de gravar, né? Chega de gravar. Ai, que legal que você pôde estar conosco, Lu. Muito obrigada, viu? Patrícia, Aninha, a Aninha aqui falando no WhatsApp. A Marisa, oi Marisa, estou lendo com todo carinho, viu? Seu doutorado. Renato, querido, que delícia. Parece aí para tirar uma fotinho. Bom, ficamos então por aqui e até o. Ah, apareceu! Ei, que saudade! Muito, muito bom te ver. Estamos juntos, não é? Sempre perto. Parabéns, parabéns pelo evento, muito bom. Muito bom. Faremos os outros. Inspirador. Precisamos, muitos. Obrigada, Obrigado, viu? obrigado. Beijão. Beijo.
Tchau, tchau. Tchau, tchau.